Casa da Redenção, 3:10. Inspire-nos que desafios se apresentam diante daquilo que nós estávamos conversando antes, em particular. Não ser um centro espírita nos moldes dos atavismos que buscam conforto, bem-estar, sem se expor e se incluir na sociedade. No nosso caso, na nossa comunidade, Cidade Nova, mas também na cidade de Caxias, que buscamos fazer. Então, assim, na tua experiência, foi um dirigente, é um trabalhador, né, eficiente na busca de consolidar os ensinos do mestre. Oriente-nos, acrescente, apresente-nos, né, aos trabalhadores, porque aqui temos alguns trabalhadores, outros estão a trabalho material, né, na questão dos compromissos que temos com a espiritualidade, né, de manter esse espaço, que é feito com sacrifício. Né? Isso nós temos bem claro, o esforço, né? O silêncio, tentando encontrar, né, nesse mundo que é muito material, um posicionamento que dê a dignidade para estarmos ao trabalho de Jesus. Mas eu gostaria de nos sugerir, nós trabalhamos a questão da mediunidade, agora mesmo tivemos uma dificuldade na nossa escola pela presença dos trabalhadores, aí estamos decidindo como fazer, e estou dividindo contigo no aspecto que nós apresentamos até, assim como sugestão, vamos trazer para tal dia, porque não podemos ficar na prática da filosofia, da religião, se nós não tivermos um laboratório para pesquisar, para observar, para empreender e aprofundar a nossa compreensão do mundo espiritual, da realidade dos espíritos depois da morte. Então, essa realidade que é das casas espíritas. Né? Se nós estamos passando, eu acredito que outras já se deram conta, outras nem se deram conta, né, desta realidade de manter-se fiel ao tríplice aspecto. Correto. Eu diria assim, Flávio. Eu me lembro de uma mensagem de Chico Xavier, Espírito Emmanuel por Chico Xavier, onde ele define o que é o centro espírita. Eu sou muito vinculado, na doutrina espírita eu sou daqueles chamados puristas. Nós não podemos nos afastar de Kardec. Kardec é base. E a obra de Emmanuel, a obra de Chico Xavier é complementar a Kardec. Está toda ela totalmente alicerçada em Kardec. Emmanuel, portanto, para nós é uma referência. E perguntaram a Emmanuel o que é o centro espírita? Qual é a definição do centro espírita? Ele define. Olha o que o Espírito disse. O centro espírita é uma escola, onde a gente vai aprender e ensinar. Plantar o bem e colher-lhes as graças. Aprimorarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Bom, vamos devagar. O centro espírita é uma escola. Primeira definição do espírito. Onde a gente vai aprender a ensinar. Aprender a ensinar o quê? Aprender a ensinar doutrina espírita. Nós temos obrigatoriamente de aprender doutrina espírita. Como é que numa casa chamada espírita, centro espírita, nós não vamos conhecer profundamente a doutrina espírita? E a doutrina espírita de alta exigência. Porque a única coisa que os espíritos nos pedem, uma vez que nós não temos rituais, não temos cultos, não temos liturgia, não temos sacerdotes, não temos nada disso, a única exigência é o quê? O conhecimento da doutrina. Veja, em 1976, os espíritos disseram, estamos sendo instruídos do mais alto para a necessidade do estudo sistemático da doutrina. Ângela Guaró, nós espíritos temos que saber o que é o espiritismo. A gente tem que pegar o livro dos espíritos e estudar. Se alguém perguntar a Divaldo Franco, que é uma das grandes referências nossas, e perguntar quantas você leu
o Livro dos Espíritos de Valdo? Ele diz, perdi a conta. Mas eu só sei dizer uma coisa para vocês. Toda vez que eu abro o Livro dos Espíritos, e eu abro diariamente, eu aprendo uma coisa nova. E lembrar que o Livro dos Espíritos é formado de 4 partes. E Kardec, uma vez concluída a edição de 1860, o Livro dos Espíritos, na sua edição definitiva, ele vai ampliar a segunda parte, que é o núcleo das informações que vieram do mundo espiritual. Que é aquela parte chamada mundo espírita. E na ampliação do mundo espírita, ele jogou o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, nós espíritos precisamos conhecer. Precisamos conhecer o que é o fenômeno mediúnico. Para acabar, eliminar um monte, me perdoam, de absurdos que a gente vê ainda nas casas espíritas sobre o fenômeno mediúnico. Agora eu estou sabendo de um caso numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, onde ainda fazem sessões mediúnicas de desobsessão com o público. Pobres ignorantes de doutrina espírita. Quando, em 1864, Kardec ampliou a terceira parte das leis morais, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso significa que nós, espíritos, precisamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos saber que lá estão os ensinamentos de Jesus. E lembrar o que diz o prefácio do Evangelho. Lá diz, ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, Flávio, diz o seguinte: se nós pegarmos os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Lucas, João, faltou um, Marcos, e fizermos um estudo comparado, nós vamos ver 5 elementos. Primeiro, vamos notar que existem os chamados atos comuns da vida do Cristo. Existem os chamados milagres. Existem as predições de Jesus. Existem os atos que a Igreja Católica pegou para fundamentar os seus dogmas. E o 5º elemento, o ensino moral. E diz Kardec, no prefácio, a humanidade e as religiões sempre brigaram pelos 4 primeiros. Se discutiu, se brigou e fez guerra religiosa por essas diferenças. Milagres, predições, atos comuns e dogmas. Mas nenhuma religião até hoje brigou pelo ensino moral de Jesus. Nisso nós somos uniformes. Todas as religiões estão no véu do ensino moral de Jesus. E é o que nós temos que fazer na doutrina espírita. Nos importa realmente é o ensinamento moral de Jesus. E acabamos de fazer uma palestra sobre o ensinamento moral de Jesus. E consagrarmos o bem na nossa vida. Então, temos que aprender isso. E para completar o pensamento ainda, Flávio, lembrar que a 4ª parte dos livros chamados Esperanças e Consolações vai dar origem à obra O Céu e o Inferno, que é a justiça divina segundo o Espiritismo. Isso é, a gente saber das leis morais, o que a gente acontece é a gente obedece ou desobedece às leis morais. E ainda uma 5ª obra de Kardec, que é a ampliação da primeira parte, que é a obra Gênese. Então a gente tem que aprender tudo isso na casa espírita. Ninguém consegue isso rapidamente. Isso é um esforço durante toda a vida. Mas a gente tem um preceito. Quando eu começo a conquistar um tesouro, eu não posso ser egoísta e ficar esse tesouro para mim. Então eu tenho que aprender a doutrina e ensiná-la. Porque a humanidade está carente de amor. Então nós vamos fazer isso. Por isso o Espírito diz, o Centro Espírita é uma escola, a gente vai aprender a ensinar. Mas ele continua, diz, plantar o bem. Ora, o que é o bem? É tudo aquilo, isso é de acordo com as leis divinas. Então nós vamos dedicar a fazer o bem na terra. Como você pode fazer o bem na terra? Como há oportunidade de fazer o bem na terra. O próprio Espírito, Bezerra disse, nunca se houve tanto bem na terra como nos dias de hoje. Mas o bem é escondido. Veja o que eu estou dizendo. A minha esposa dirige uma escolinha de educação infantil para crianças em vulnerabilidade social, crianças carentes. E a gente vive pedindo ajuda de convocações, de divulgação, no jornal da minha cidade. Nunca ajudaram, só com matéria paga. Um dia, uma criança brincando no pátio, tropeçou, caiu, quebrou o bracinho. A mãe fez uma laúsa, chamou o conselho tutelar. E junto com o conselho tutelar, foi quem? O jornal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? É assim que funciona o nosso mundo materialista. Então nós precisamos fazer o bem, gente. É importante fazer o bem fundamentalmente. E a doutrina espírita, os espíritos dizem, vamos fazer o bem. Aprender a ensinar, plantar o bem nas nossas vidas. Para quê? Para colher as graças do bem.
que quem faz o bem colhe bem. Lei de causa e efeito. Nós vamos acelerar o nosso processo de evolução. Aí vem interessante. A conclusão do ensinamento de Emmanuel. Aprimorar. Tornar as pessoas mais intelectuais, mais moralistas. Hoje a palavra moralista ela é negativa. Não é? Quer ofender hoje em dia aí na sociedade, alguém chama ela de moralista. Uma pessoa fica ofendida com moralista. E eu digo para vocês, eu sou moralista. E vou dizer para vocês, Jesus era moralista. Porque ele ensinou a moral. Então eu tenho que aprimorar as pessoas. E aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, toda atividade em benefício do outro, não interessa se o outro está enfermo, se ele está preso, enfim, não interessa. Desde que ele esteja fazendo o bem, isso é fundamental nas nossas vidas. E a Casa Espírita tem que fazer o bem. Ela não é ficar apenas na teoria. Veja que o conceito de Emmanuel é perfeito. Ele primeiro coloca a teoria. Aprender, mas ensinar. Plantar o bem, ação, colher as graças do bem. Aprimorar e aprimorar os outros na senda eterna. É causa e efeito, é conclusão. Não fica-se só na teoria, se fica na prática. No campo da prática. O centro espírita não pode ser apenas teórico. E como existem centros espíritas teóricos nesse nosso mundo? É a sessão doutrinária, a sessão mediúnica e acabou. A promoção social está esquecida. No Amor à Verdade de São Leopoldo, nós temos uma equipe que se reúne todos os dias e procura levar as quentinhas para as pessoas, para a marginalidade da cidade. Se tem o trabalho de evangelização da criança, inclusive crianças carentes. Então, se trabalha também, diante do limite das nossas forças, no campo da promoção social, mas nunca na assistência social. É aquela história, né? Nós temos que ensinar as pessoas a se virarem. Nós não podemos criar dependência plena. Nós temos que ensiná-las a fazer, a sobreviver. Temos que ajudar. O que o bom samaritano fez? Ele levou lá para a hospedaria. Porque lá é o lugar onde ele vai se recuperar e depois vai seguir a vida dele. O bom samaritano não se envolveu. Ele se envolveu a um determinado nível. É o que nós temos que fazer. Nos envolvemos a um certo nível, diante das nossas forças. Porque nós temos outras obrigações, porque todos nós nascemos na Terra com missões, com obrigações, com deveres, e temos também que trabalhar disso. Não podemos viver só em função da casa espírita. Nós temos família, nós temos tudo, nós temos que tratar disso também. Então nós temos que ter o bom senso, e Kardec era o bom senso encarnado. A doutrina espírita nos convida ao bom senso. Agora, nós temos toda a potência para fazer o bem que tiver disponível a ser feito. Não entende qual é a hora. Só não podemos ficar só na teoria, isso não podemos ficar. É aquilo que Kardec coloca para concluir a resposta, quando ele vai falar dos crentes, lá no livro, em Obras Póstumas. Ele vai falar dos crentes. Ele diz assim, existem os espíritos imperfeitos. Espíritas imperfeitos. Kardec falando, espíritos imperfeitos. São aqueles que conhecem o livro dos espíritos de cor. Andam com ele debaixo do braço, mas não fazem nada. Existem os espíritos exaltados. Só se preocupam com o fenômeno mediúnico. Se não tem fenômeno mediúnico, estão fora. Existem aqueles também chamados exaltados, que são aqueles que querem doutrinar os outros. E esses são horríveis. Tem espírito assim, sabe, que querem doutrinar os outros a tudo coisa, bate na porta e falam doutrina. Temos que respeitar o direito de livre pensar das criaturas. Não podemos obrigar ninguém a ser espírita, gente. Porque ser espírita não é para qualquer um, é para quem tem maturidade de entender a doutrina. Então a gente tem que estar percebendo essas coisas. Flávio, eu não sei se eu cheguei lá, mas o que eu fiz força, eu fiz.